Negócios na pauta. Oferecimento Cimento Bravo. Olá, boa noite. Nós estamos hoje dando continuidade a uma série de gravações, a uma série de edições do Negócios na Pauta, que são especialíssimas, porque nós estamos gravando aqui diretamente do evento Maranhão de Negócios, realizado, idealizado, executado pela Associação Comercial do Maranhão. Um dia inteiro de muitas discussões. Arthur Cabral, para quem perdeu o programa da semana passada, vamos retomar aqui. Explica um pouquinho o que é o Maranhão de Negócios. Pois é, esse evento foi tão grande, tão grandioso, que nós resolvemos fazer 2 programas, né, Dal? Verdade. Na verdade, é um encontro, aqui uma aproximação entre o setor empresarial do Maranhão e os órgãos públicos do Estado. O que é, basicamente? Principalmente os órgãos públicos, eles vêm mostrar aqui quais são os investimentos, as oportunidades de negócio aqui no Maranhão. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, que vai passar. Como sempre passa. Sempre passou. Estão todos aqui unidos e fazendo esse grande evento. E é isso, nós estamos aqui, como sempre, Negócio na Pauta, estamos cobrindo. Estamos aqui para discutir essas pautas que são de muita importância, não só para o setor empresarial, mas para a sociedade de um modo geral, porque todos somos empreendedores em potencial, temos um serviço a oferecer, a prestar a alguém. Se a gente lembrar, por exemplo, que empreende, quem trabalha no seu emprego, a gente já parte da ideia de que todos nós podemos sim um dia ter o nosso próprio negócio. E aqui a Associação Comercial está propondo ou indicando, sendo aí um farol, mostrando os segmentos que estão apontando para um crescimento, dando dicas estratégicas dessas oportunidades que o Arthur mencionou. Então a quantidade de inscrições, por exemplo, superou, segundo a própria ACM, as expectativas e provavelmente vem aí uma segunda edição, né? Mas agora você acompanha um pouquinho mais de tudo que rolou nesse dia inteiro de debates, de negociações, de encontros, de apresentações, de oportunidades. Bom, e nós já estamos aqui com os nossos primeiros convidados do programa de hoje. Arthur Cabral, com quem nós vamos falar sobre inovação e fomento a esses negócios inovadores aqui no nosso Maranhão. Nós vamos falar de crédito. Todos os empresários querem saber de crédito. Bem, nós estamos aqui com a economista-chefe do Banco Nordeste, Luiz Esteves, e a Rafael Fortunato, que é da Regional Nordeste da FINEP, que é basicamente de onde vêm os financiamentos. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, gente, vamos começar esse papo falando sobre algo que todo mundo que veio aqui para o evento Maranhão de Negócios quer saber, as oportunidades. E temos aqui, certamente, 2 instituições que têm sido bastante procuradas por gente batendo na porta pedindo ou socorro para sair de uma situação de aperto ou alento para realizar um sonho. Então eu começo aqui fazendo essa provocação. Nós temos tido mais gente buscando essas oportunidades de investimento para fomentar negócios inovadores por oportunidade ou porque estão mais desesperadas para sair de alguma crise. Situação difícil. Difícil, exatamente. Primeiro você, então Rafael. A inovação, ela tem que estar presente, né, na estratégia das empresas nacionais, mesmo aquelas que são microempresas, as pequenas empresas. A concorrência hoje, local, regional, nacional e até internacional, é tão intensa que para manter a competitividade delas no mercado, elas precisam inovar. E a FINEP é a Agência de Inovação do Governo Federal, né, que promove a inovação em empresas por meio de suas linhas de crédito, e porventura a gente pode até comentar mais à frente sobre isso. Mas desespero ou oportunidade
qualquer um que seja das opções, elas precisam Às vezes é a mesma coisa, investir em inovação para se manter competitivas no mercado em que elas atuam. Muito bem. E qual que é a sua visão sobre isso? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite de poder estar aqui conversando a respeito disso. Diferentemente da FINEP, que tem um mandato focado no crédito, à inovação, a gente tem um escopo mais amplo. Né? Mesmo que não tenham projetos inovadores, a gente financia, desde que sejam viáveis economicamente. Geralmente o que tem aparecido, geralmente o que aparece, claro, você tem muita questão de empreendedorismo por necessidade, a depender do que acontece no mercado de trabalho, isso acaba, o pessoal às vezes perde emprego, vai buscar ali no empreendedorismo, às vezes por necessidade. É normal esse tipo de coisa, que em qualquer lugar do mundo funciona assim. Mas tem uma coisa interessante, é o que mencionou, muitas vezes a necessidade, ela cria uma oportunidade bastante interessante e vários empreendimentos de pessoas que começaram pela necessidade, perdeu o emprego, pegou um fundo de garantia, aportou outro recurso do banco, conseguiu se dar muito bem, tá? Não é necessariamente a questão de você ter um empreendimento baseado numa necessidade momentânea, que aquilo não possa gerar um projeto, um empreendimento perene que vai ter sucesso. Então, é claro que a gente hoje vê um pouco de inadimplência crescendo entre empresas, no Brasil inteiro, todas as linhas no Brasil como um todo, é normal, isso é um ciclo econômico. Os períodos de crise, né? É normal, isso periodicamente acontece, sobe, desce, isso está dentro da normalidade. Daqui a pouco vai começar a reduzir. É o esperado, mas faz parte do negócio, a gente já tem isso, né? Quando faz análise de risco, já sabe disso. Tudo bem. Mas a gente falar da questão de necessidade, de oportunidade, nós estamos aqui reunidos hoje pela iniciativa da Associação Comercial, em momentos de crise que a gente está vivendo, né? Uma crise, entre aspas, né? Mas é uma crise porque o crédito está caro, a TR está mais de 10%, quase 13%, e aí existe um crescimento da inadimplência e há uma queda de venda em geral. Né? Nesse momento, o que vocês podem dizer para os empreendedores? Né? Tem que arriscar mais ou ser mais contidos? Vejam, a FINEP ela traz uma oportunidade acho que bastante razoável para os empreendedores, porque, como você bem falou, né, a nossa taxa, a Selic, ela está hoje 13,75%, né, e a gente tem operado linhas com base na taxa referencial, que é a TR, que a taxa da linha como um todo, ela fica entre 5,3%, às vezes uma taxa até mais baixa que isso, podendo ser até 5,5% ao ano, né? E a empresa ela tem... Mais inflação? Não, essa é a taxa final ao tomador, É a taxa tá? final. TR mais 3,3 para médias e grandes empresas, com nossos produtos descentralizados, para micro e pequenas, médias e grandes empresas que querem buscar investimentos de até 15 milhões de reais. Inclusive o Banco do Nordeste é um dos nossos parceiros, tá? Nessa linha. Eles operam essa linha de inovação no Nordeste. As empresas ainda têm um prazo de carência que elas podem realmente colher primeiro o fruto daquele investimento, e a carência ela vai até 2 anos para depois ela começar a amortizar as prestações. Então, como investir em inovação muitas vezes é inevitável e existe hoje no mercado taxas que a gente pode falar de juros negativos, né, já que a nossa taxa referencial está 13,75, por que não fazer dessa taxa uma oportunidade, né, de investimento, que às vezes as empresas elas não conseguem fazer o investimento com recursos próprios. Aquele recurso próprio muitas vezes ele é utilizado para o fôlego da empresa, que é o capital de giro do dia a dia mesmo. Então, por que não acessar
essas linhas, né, que tem subsídio do governo, para justamente fazer com que a nossa economia ela volte a crescer, dar um fôlego maior ao empresário brasileiro. Isso é uma questão muito importante, né? A Dalva estava falando a questão do desespero, da oportunidade, e muitas vezes nesse momento de crise acaba que o capital de giro fica crítico, né? E existe linha específica para capital de giro lá no Banco do Nordeste? Sim. A exemplo da FINEP, ali o Banco do Nordeste opera com o Fundo Constitucional. Então, as taxas do Fundo Constitucional são muito menores do que as taxas, principalmente essas ligadas à Selic, que realmente a Selic está elevada. Hoje a gente tem taxas bem mais competitivas por conta do subsídio da política pública, né, do desenvolvimento regional. Tem um ponto interessante que você comenta, a tua pergunta é muito boa, que é o time do empreendedorismo. Essa pergunta é muito difícil, porque depende do setor, mas tem uma coisa, às vezes você entrar numa crise não significa que você está entrando mal, porque depois quando a economia começa a decolar, a demanda começa a subir, aí a sorte já está dada. Quem já está ali vai... Quem já está ali. Exato. A sorte vai encontrar a coisa pronta, exato, digamos assim. Exato. Então você esperar a coisa melhorar para entrar... Para tentar essa sorte. Às vezes você já tem alguém sentado lá. Já tem alguém sentado, a gente chama de incumbente. Então esse jogo ele realmente não é trivial, mas uma coisa é importante, como você comentou, independentemente de onde pegue o dinheiro, em geral, a gente tem taxas altas que daqui a um ano provavelmente estarão bem menores em qualquer lugar, tá? Portanto, lá mesmo subsidiadas estarão menores. O que eu acho que é interessante claro, você ter um plano de negócio, você saber que retorno que vai dar. Retorno você não sabe, mas você ter uma estimativa, você fazer um estudo de mercado, calibrar. E outra coisa, quando o juro está muito alto, você não pega dinheiro muito longo. Você pega dinheiro para pagar daqui a pouco, porque na hora que você renova... É o socorro mesmo. Só se você precisa, você pega e, na medida do possível, pega um dinheiro que não seja muito com prazos muito longos. Porque uma dívida cara, prazo muito longo é ruim. Você está precisando, você pega no curto prazo, um giro muito rápido. E depois daqui a um ano você renova com uma taxa bem mais barata, que provavelmente para onde a gente vai caminhar. Pegar a taxa cara é aquilo, é o time que você está entrando. Geralmente a crise, em muitos negócios, é o melhor lugar para entrar na crise, porque logo da crise vem a retomada, você já está estabelecido, você tem estoque, você está com as coisas ali prontas. Depois entrar muito, depois fica complicado. E você saber que você vai ter um período curto de juro alto. Mas essa conta ela tem que ser bem feita, tem que saber o que está fazendo. Muito interessante. Agora eu fiquei curiosa sobre como é a atuação e como que os empreendedores, os negócios podem, por exemplo, acessar as linhas da FINEP com projetos inovadores. São projetos que partem das próprias empresas. Quando a gente pensa em inovação, é muito comum a gente associar, por exemplo, a startups, mas empresas tradicionais precisam fazer projetos inovadores para antigos processos, digamos assim, e renová-los, até para otimizar recursos e garantir a economicidade que todo mundo deseja e quer para o seu negócio. Então você pode explicar, por favor, Rafael, como que é essa atuação, Sim. Como que é no Maranhão ou como as empresas do Maranhão estão se posicionando nesse cenário? Sim. O que ocorre? Às vezes a palavra inovação ela precisa ser desmistificada para o empresário, né? Muitas vezes ela é mais conhecida até como investimento. Então, às vezes o empresário ele precisa fazer um investimento no seguinte sentido: preciso comprar um equipamento para poder melhorar meu processo produtivo, para poder atender a demanda, ou às vezes eu preciso melhorar fazer um aprimoramento num produto, né? Aprimoramento constante naquele produto para você oferecer ao mercado, ou às vezes você precisa adquirir um software que vai melhorar a tua produtividade, que vai melhorar o acompanhamento da tua produção, enfim. Diminuir as perdas, Existe um leque enorme de investimento, né, que o empresário ele pode fazer para se manter competitivo, que a gente chama de inovação, né,
como o aprimoramento na empresa, né, de novos produtos, processos, novos modelos de negócio. Então a inovação é na empresa, não precisa ser uma inovação fora da empresa. Exato. O que a gente chama de inovação para o micro e pequeno empresário é inovação no escopo da empresa. Então, assim, justamente são aquelas melhorias contínuas que ela precisa fazer ou no processo produtivo ou para melhorar a colocação dos seus produtos no mercado. E a gente está falando de tecnologia, inovação tecnológica? Sim, a gente está falando de inovação tecnológica, mas inovação também, essa inovação tecnológica ela pode ser materializada, por exemplo, na compra de uma máquina, né, que vai fazer total diferença para o teu processo produtivo. Sim. Só que na compra daquela máquina, quando a gente vai olhar dentro de um escopo maior, mais holístico, você sabe que você precisa fazer, às vezes, uma obra de instalação para poder colocar aquela máquina no teu processo produtivo. Às vezes você precisa fazer treinamento da tua equipe, você precisa de investimento em primeiras matérias-primas para teus lotes pioneiros, você precisa, às vezes, fazer serviços de testes. Então, assim, é um leque e, às vezes, você conversando com o empresário, você consegue abrir mais a mente dele para poder enxergar aquela inovação de forma mais holística e aquilo ali ser chamado simplesmente não de investimento, mas de projeto de inovação. Que então é seria nomenclatura que a gente basicamente usa. uma mudança para aumento de produtividade, é isso? Isso. Para que ele possa manter a competitividade dele no mercado em que ele atua, ele precisa estar sempre inovando. E essa inovação pode ser no âmbito da empresa. Ou seja, quando a gente fala inovação no âmbito da empresa, significa que, às vezes, o meu concorrente ele já chegou naquela inovação, mas eu não posso morrer. Então, eu preciso inovar, olhando para dentro da minha empresa, para poder me manter competitivo no mercado. Então, para o Maranhão, o empresário ele pode, para acessar essa linha do FINEP InovaCred, né, que é uma linha voltada para investimentos em até 15 milhões de reais, nossos agentes credenciados. Um dos nossos agentes credenciados no Nordeste, como eu falei, que podem atender o Maranhão, é o Banco do Nordeste. E a gente também tem a Cressol, atendendo nacionalmente. É uma linha fácil, porque a elaboração do projeto é uma história que o empresário vai contar do investimento dele em 15, 20 linhas e vai fornecer algumas informações cadastrais e financeiras. Então é relativamente simples, então, não é? Isso, relativamente bem simples. Consegue ser atendido em 40 a 60 dias até a liberação do recurso. Nossa, muito bom. Agora, uma pergunta aqui ao Luiz Esteves. O Banco do Nordeste ele costuma fazer alguns estudos, né? Estudos setoriais, para identificar potencialidades. E nós estamos aqui no Maranhão, Maranhão, Piauí, Ceará. Quais são os setores que vocês preveem que há um potencial de crescimento grande e oportunidade de investimento? Eu acho que hoje, eu falo aqui, o Nordeste como um todo, inclusive o Maranhão, é mais fácil dizer onde não tem oportunidades. Tá? As oportunidades são várias, assim, por algumas razões. Tá? Então a gente tem que lembrar que a gente está num país que você tem desigualdades regionais grandes, algumas regiões são mais pobres do que outras. Tá? O que acaba acontecendo é que se a economia brasileira cresce, em geral, e ela vai bem, a tendência é que aquelas regiões que estão para trás cresçam mais rápido. O Nordeste entre 2000 e 2015 cresceu mais do que a economia brasileira vinha crescendo. Deu uma parada, vamos ver se recupera. A gente tem esperança que recupere, né? Não tem por que não recuperar. Por que acontece isso? Tem muito a ver um pouco com o que ela mencionou, tá? Se você, por exemplo, uma cadeia da saúde, se você pega um lugar que é muito rico, por exemplo, Europa, Escandinávia, norte da Europa, até Mediterrâneo, assim, o que ali vai gerar valor para a cadeia de saúde? Diagnóstico de alta precisão, medicina diagnóstica de ponta, é isso. Porque clínica, farmácia, ali já está completamente explorado.
Quando você pega no Brasil, você tem alguns setores, por exemplo, se você for levar para São Paulo, o Rio, o Paraná, Curitiba, já está estagnado. Você já tem uma classe média alta onde você já tinha que alcançar. Isso ainda não amadureceu completamente no Nordeste. O Nordeste tem muita gente para colocar na classe média. E à medida que você coloca muita gente na classe média, é um pouco o que você vê. O que você começa a ver nas grandes cidades, você começa a farmácia para todo lado. Começa a ter renda, alguns negócios, pet shop, clínica. Congestionamento Congestionamento. nas Então, vias. isso faz parte da história. Então, assim... Desse movimento econômico. Esse movimento, e ele por quê? Por que as oportunidades? Porque são oportunidades que já foram exploradas em outros lugares, é só você replicar, você não vai precisar empurrar nenhuma fronteira de conhecimento ou colocar nenhum dinheiro, muito dinheiro em risco, porque o negócio é conhecido, você já sabe mais ou menos como funciona, você tem um retorno alto com risco muito baixo, conhecido, diferente de uma inovação que quando você vai fazer, por isso que você coloca tanto dinheiro subsidiado, porque o risco é grande, você não sabe como o protótipo vai funcionar. Sim. Então, essa é uma oportunidade. Uma segunda oportunidade, aí é a própria transição energética. Se você olhar e falar, não, daqui até 2050, bom, se os países do mundo levarem a sério o compromisso que tem, a gente vai ter que ter uma aceleradíssima descarbonização. A descarbonização envolve o quê? Você colocar energia renovável no lugar. Quais são as energias renováveis? Bom, solar, eólica, biomassa, né? Hidrelétrica. Nuclear, a Europa não, a Alemanha, por exemplo, não aceita. Onde você tem isso em grande abundância? Os 4 no Brasil. Tem outros lugares você não vai. E aqui no Nordeste, especial Bahia, Piauí e Maranhão, que você ainda tem a biomassa, que é muito forte no Nordeste, renovável, solar, eólica. Isso. No Ceará, no Rio Grande do Norte. Mas aqui você ainda tem de biomassa ainda, que é uma outra potencialidade muito grande. E aí, pessoal, eu acho que também aí é uma oportunidade que a gente tem que saber aproveitar, tá? A gente está falando muito disso para transformar hidrogênio verde, para exportar hidrogênio verde. Ok. Mas a gente falou hoje aqui de uma ZPE que o pessoal está fazendo aqui. Dá para exportar energia limpa em manufaturado, exportando manufaturado. É uma estratégia que a gente tem que perseguir, né? Você com certeza tem fábricas na Europa, na China, nos Estados Unidos, que por conta de compliance vão ter que alocar planta para outros lugares, porque lá vai sair sujo, vai ter que mandar para lugar limpo. Aqui a gente tem proximidade dos principais mercados importantes. Então, eu acredito que ainda você tem uma capacidade de industrialização muito grande na região Nordeste, por conta dessa proximidade e por conta dessas energias renováveis, que elas são intermitentes. Você faz sol durante o dia, mas você tem o vento. No Nordeste ajuda, porque um é de manhã e o outro pico é de noite, né? E ainda você tem energia de backup que pode vir de biomassa. É uma oportunidade que outros lugares, a grande maioria dos outros países, não tem isso no mesmo local. Pode ter, igual você tem ali no Chile, que o solar está lá no Atacama, mas o vento está lá no extremo sul. Isso não, a gente tem no mesmo local. Isso é uma vantagem enorme quando se fala em transição energética. Tá? São oportunidades, né? Nossa, a cabeça ferveu aqui com tanta informação, viu? A inovação, as oportunidades e tudo tão perto da gente. Às vezes a gente não percebe tão claramente, né? O nosso tempo no primeiro bloco chegou ao fim, então a gente quer aproveitar para agradecer a vocês que pararam ali a programação um pouquinho, deram uma pausa para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, Rafaela e Luiz. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigada a vocês. Obrigado. Então é isso, a gente agora vai fazer um intervalo e na volta a gente se reencontra com mais negócios na pauta diretamente do Maranhão de Negócios. É já já.